Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Arsenal, que está muito interessado na contratação de Noni Madueke, que já teria feito uma oferta ao jogador em termos pessoais, né? Não é coincidência, né, quando notificam que o Chelsea está interessado na contratação do Mohamed Kudus, que já estão ali meio que engatilhando uma possível negociação do Noni Madueke. Agora já sai as notícias que ele não é intocável, o Nicolas Jackson também não é. Então é aquela história, né? O Chelsea está querendo vender atletas que eles julgam não serem os mais adequados para o seu maluco projeto, né? Noni Madueke foi contratado no meio daquela temporada lá, primeira, né, inclusive dessa nova gestão, que teve o Tuchel começando, o Potter no meio, o Lampard no final. Ele é uma daquelas contratações de janeiro. É um jogador que mostrava potencial no PSV, trazia muitas dúvidas sobre a questão das lesões. No final, as lesões acabaram sendo um problema menor para o Noni, né? Tipo, bem mal se machucou no Chelsea, pelo menos não me lembro de um período longo dele fora dos gramados, né? E é um jogador assim que eu cheguei até a defender bastante naquela temporada com o Maurício Pochettino, né, que ele deveria ganhar mais tempo de jogo, né? Mas a verdade seja dita, assim, não é um cara. Isso porque a concorrência dele na época era o Sterling, né? Tipo, nessa temporada ele teve a concorrência com o Jadon Sancho, que não é uma maravilha, mas eu acho que o Sancho era um cara que pensava melhor o jogo do que o Madueke. Ele trazia um pouco mais de inteligência pro ataque. Por mais que ele tivesse os problemas, para mim um jogador que era mais confiável do que o Madueke. E a meu ver, assim, a perda do Sancho pro Chelsea, né? Sem uma reposição, ela era ruim, porque aí o Chelsea teria que depender do Madueke, porque é aquele negócio, se o clube já está julgando que na posição natural dele, que é ponta direita, eles vão preferir o Pedro Neto, provavelmente o Steven William, ou talvez até mesmo o Cole Palmer indo para lá, então qual é a razão de manter o Madueke se na ponta esquerda ele não rende, se ele não é um grande jogador por lá? A minha grande dúvida é, por que o Arsenal ficou tão obcecado com o Madueke, por que o Arsenal é tão obcecado com jogadores que não dão tão certo assim no Chelsea, né? Porque o Havertz, ok, fez o gol da final da Champions League, mas vamos convenhamos, não era um grande sucesso de transferência, né? Tipo, a torcida estava revoltada com a última temporada dele no clube, não tinha jogado bem. Não é o pior jogador do Arsenal, não era o pior jogador do Chelsea, mas longe de ser aquele negócio, a solução para os problemas que a equipe tem. O Madueke é a mesma coisa, gente. Se ele é apenas uma opção para manter um nível relativamente alto na ausência do Saka, ok, mas vai gastar 50 milhões nisso? Vai gastar nisso antes de contratar um titular pro lado esquerdo, visto que o Martinelli não vem sendo uma peça de tanta confiança assim? Eu acho que essas dúvidas que tem que entrar na cabeça do torcedor do Arsenal. Não contrataram um centroavante ainda, não contrataram um ponto esquerda para competir com o Martinelli, e aí os alvos de transferência é o quê? Noni Madueke para ser o reserva do Saka. É importante ter uma reserva pro Saka, mas sabe o que é mais importante? Deixar o time titular mais completo. E o ataque do Arsenal nessa temporada passada era de uma Saka dependência muito grande, né? Porque como centroavante vocês tiveram que improvisar em certo momento da temporada, tipo assim, o Mikel Merino. O cara é volante, né? E a contratação que eles tiveram para ajudar o ataque era quem, né? Porque o Merino ajudou o ataque porque teve que improvisar ele lá, né? Mas o Sterling era uma piada de mau gosto, né? Então, eu olho para o Arsenal e eu vejo um time que, assim, parece tá querendo fazer algo parecido com o Chelsea, né? Não quer contratar um jogador pronto, exceto se ele for muito jovem, como é o caso, por exemplo, do Declan Rice, né? Um cara que tinha quantos, 21, 22 anos quando foi contratado. Aí ok, né? E o Rice é um jogador absurdo, né? Mas é, eu contrataria o Rice pelo que ele é já, né? Tipo assim, se o Rice fosse mais inconsistente, mais problemático, entende? Eu não iria contratar o cara, né? Tipo, eu acho que vale o investimento de 100 milhões é porque ele é jovem, porque ele é pronto, porque ele é realmente diferenciado. Ficar só contratando jovem, né? Tipo, contrata o cara pronto, né? E se vai contratar um jovem, né? Porque o Arsenal não vai atrás do Xavi Simons, né? Vai atrás aí de um jogador que tende a trazer algo diferente. Então o Rafael Leão pode trazer algo diferente. Para mim, o Noni Madueke, assim, é um jogador que pertence ao rival, é inglês, é jovem, vai custar caro. E a meu ver, isso só para mostrar que o preço não deve ser menor que 50 milhões de libras. Não acho que o Chelsea venda menos por isso. E aquela questão, né? Tipo, vai custar esse preço todo. E não é um cara que vai te entregar muitos gols, muitas assistências. E marcou 7 gols na última Premier League com o Chelsea. Detalhe, 3 num jogo só contra o Wolverhampton. Ele teve uma atuação fora da curva. Teve um que ele roubou do Tchalobah, a bola já ia entrar, ele cabeceou lá em cima da linha, literalmente, né? Então, tirando esses 4 gols, ele marcou 3. E perdeu 14 grandes chances na temporada. Então, assim, tem um padrão até parecido com o Jackson nisso. Uma coisa que, curiosamente, não teve na temporada com o Maurício Pochettino. Então,
É o que eu falo, assim, é um jogador que tem virtudes, tem qualidades, mas de novo, precisa de lapidação. Talvez o Arteta seja o cara que faça isso para ele, mas, assim, eu detesto quando um time que está próximo de um certo objetivo, o Arsenal chegou à semifinal de Champions, foi vice-campeão por 1 ponto da Premier League, ao invés de contratar um cara que garanta mais performance, eles vão um cara que talvez traga mais performance se corretamente mais lapidado. Isso não é a postura que um time ambicioso deveria ter. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.